É muito difícil, às vezes, a gente defender os nossos ideais e traduzir os nossos ideais depositando nossa crença em pessoas que a gente acha que tem algum tipo de caráter, né? Porque eles têm um discurso bonito, porque eles aparecem, tomam a frente ali da, das nossas crenças muitas vezes, e a gente enxerga ali como gente que vai realmente fazer acontecer o que a gente quer ver acontecer na nossa vida, na política, enfim. Eu estou fazendo esse preâmbulo justamente para falar desse imundo do Arthur Duval, esse lixo, esse ser humano desprezível, porque eu sei que muita gente vai bater nele, já tá batendo, né? Ele provavelmente deve estar sofrendo até ameaças aí, mas não tem como eu não falar que tá engasgado na minha garganta. Eu, no ano que ele foi, que ele se colocou ali como candidato à prefeitura de São Paulo, eu fiz política para esse cara, eu fiz propaganda para esse cara, que eu queria ver ele lá, porque as outras opções eram todas um lixo, né? Era o Bruno Covas, era o Russomano, era o Boulos, era só gente da pior espécie. E eu sempre enxerguei o Arthur como um cara de princípios ideais que se assemelhavam muito mais aos meus do que qualquer outro desses caras, né? Lê do engano. Que agora, depois que o Bolsonaro foi eleito, a gente cada vez mais viu o tipo de gente que ele é. Ele não passa de um oportunista, um aproveitador. Ele gosta de aproveitar a onda dos outros ali para surfar junto e fazer fama em cima, né? E essa viagem dele já para a Ucrânia, isso nada mais foi do que uma continuidade ali do que ele sempre fez na vida pública, né? Na vida de youtuber dele, que foi surfar nas ondas dos outros. Ele fazia a galera de otário nas passeatas, pegava um pessoal ali que não sabia argumentar nada, pegava um pessoal que não sabia argumentar nada e fazia a pessoa de otário ali, porque não é muito difícil, que esquerdista é meio otário mesmo, então ele só se aproveitava ali daquela galera ignorante e gravava, expunha as pessoas ali, que isso aí é simplesmente a coisa mais fácil do mundo fazer. Hoje, se eu pegasse uma câmera e saísse gravando qualquer esquerdista num debate, ia ser muito fácil também expor essas pessoas ao ridículo. Não vejo mérito nisso. Quando eu era mais novo eu ainda via, nossa, olha, o cara tá tomando a frente, mas hoje em dia eu vejo que isso é uma besteira, isso aí não tem mérito algum. A pessoa que tem um mínimo nível intelectual ali de pegar um livro, ler e saber o que está acontecendo de fato, consegue fazer qualquer pessoa ali enxergar ali a realidade, não enxergar a realidade, né, no caso o esquerdista é meio difícil de enxergar a realidade, mas consegue fazer a pessoa ali se passar por trouxa. E essa frase dele, esse áudio dele vazado sobre as ucranianas, que coisa vergonhosa, cara, que coisa asquerosa. Eu falo isso, eu não quero passar aqui por um falso moralista, porque eu detesto esse tipo de coisa. Já tem muita gente aí falando sobre essa atitude, mas assim, cara, ele já começou tudo errado, velho, nessa história. Ele foi fazer coquetel molotov numa zona de guerra, tipo, que, mano, sério isso? Que coisa ridícula. Pra que um deputado estadual vai se submeter a uma situação tão imbecil dessa? Pra que esse cara vai se submeter a uma situação tão escrota dessa? Vai com aquele careca feio, aquele moleque estranho do Renan também. Nossa, esses caras, sinceramente, eu olho pra cara deles, eu tenho um embrulho no estômago de pensar que um dia eu tive a inocência de apoiar esse tipo de gente. Esses caras são os oportunistas, esses caras são os aproveitadores da pior espécie, esses caras só querem saber de fama e de, sabe, de surfar em cima dos outros, cara. Isso não tem condição. Eu acho que a minha tristeza com os liberais é justamente essa, desse pessoal não enxergar quão baixo essa galera é.
Por isso que pra mim liberal e esquerdista é a mesma coisa, sabe? Não tem como separar, porque sinceramente é tudo farinha do mesmo saco. É tudo a mesma glaia. Aqui, hoje no Brasil, não existe diferença entre liberal e conservador. São tudo igual. É tudo igual. E a gente não tem como deixar esses caras assumir mais nada, não tem como esses caras assumir mais cargo público nenhum, porque esses caras são um bando de moleque, eles não têm postura de homem. A gente precisa de gente de verdade na política, homem de verdade que vai assumir a parada, bater no peito, homens e mulheres de verdade, né? Eu digo isso porque tem mulheres também que estão lutando pelos ideais conservadores com afinco, com força, que acreditam realmente no futuro da nação. Esse tipo de gente só vai afundar o país cada vez mais. Sinceramente, olha, é uma vergonha. Eu acho que ele enterrou agora Acho não, tenho certeza que ele enterrou completamente qualquer tipo de ascensão política possível que ele poderia ter. Porque, olha, sinceramente, quem votar num cara desse, asqueroso, nojento desse jeito, sem condição. Eu tô falando isso do ponto de vista político aqui, tá? Do ponto de vista da Red Pill, eu entendo a argumentação pelo que ele disse, mas do ponto de vista como ser humano, que isso tem que vir antes de qualquer coisa, gente. Isso não se pode ser apoiado, isso não pode ser corroborado. O que ele falou não é algo de ser humano decente. Como é que você vai ficar querendo olhar com um olhar voluptuoso para mulheres em situação de degradação humana, de perder as casas, de perder a família, pessoas que não têm para onde ir, meninas, mulheres que estão desesperadas sem saber o que vai ser da vida delas. Como é que você consegue ter um olhar libidinoso para essas pessoas numa situação tão triste, tão dramática dessa? Isso é muito feio, cara. Isso é muito. A gente tem que ter um pouco de freio moral, porque é justamente esse o papel da religião, entendeu? O Arthur ele não acredita em porra nenhuma. Eu tenho certeza que ele não acredita em Deus. Eu tenho certeza que ele vive pelos próprios anseios dele, pelas próprias vontades e desejos dele. A gente não pode ser tão animalesco nesse nível, cara. O ser humano tem que ter virtude, tem que ter valor, senão a gente não passa de um animal irracional. Não tem diferença entre nós e um cachorro. A gente não pode deixar se levar por puramente anseios tão primários, tão básicos quanto o desejo sexual. Eu não tô falando que você não tem que transar, você tem que viver como um santo. Mas você tem que ter um mínimo ali de freio moral, cara. E ele provou, nesses áudios aí, ele provou não ter nenhum. Vergonhoso, Arthur. Eu estou decepcionado, eu estou envergonhado de mim mesmo de um dia ter acreditado em você. Eu estou envergonhado de mim mesmo de um dia ter acreditado em você. De ter brigado com pessoas por conta de você. Você é uma decepção para São Paulo. Você é uma decepção para as pessoas que um dia acreditaram em você. Você é uma decepção para o Brasil. Você é uma vergonha internacional. Você vai ter a sua história manchada para sempre nos livros como o deputado predador sexual.